pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência, tá? Aqui o professor Valkymer. Essa aula específica e direcionada para os alunos do 8º ano do Águia Colégio de Curso, tá certo? Olha só, nós estávamos trabalhando o capítulo 4, revestimento do corpo humano, tá certo? Estávamos trabalhando esse capítulo e agora só dando uma recapitulada, dando uma revisão bem rápida para que a gente possa ir para o capítulo 5, tá? Nós trabalhamos as camadas da pele, tá certo? Como a derme, a epiderme, a tela subcutânea. Nós trabalhamos também as estruturas anexas dessa pele, que são as unhas, os pelos. E dentro dos nossos conteúdos, nossos assuntos também, nós vimos essas relações que esses anexos têm em contato com a nossa pele, como é o caso do arrepio, tá bom? Nós temos aqui também na página 211 do livro de vocês as glândulas sebáceas, glândulas ceruminosas, glândulas sudoríparas, tá? E todas essas têm uma função específica para nós, seres humanos. As sebáceas produzem substância oleosa, chamada de sebo, que impede o ressecamento da pele, mantendo ela macia. Pode ser tanto na nossa pele como nos braços, ou pode ser na cabeça, também no couro cabeludo. Essas glândulas sebáceas estão em atuação, tá? As glândulas ceruminosas localizam na região da orelha externa e secreta cerume ou cera, tá? É o que produz essa cera dentro do nosso ouvido, da nossa orelha, que formam a barreira contra a entrada de corpos estranhos. Não temos essas glândulas por acaso, por ter, não. Cada uma delas tem uma função específica. A sebácea contra ressecamento, as ceruminosas contra a invasão de corpos estranhos, e ainda temos as glândulas sudoríferas, produz suor e é importante na regulação e na eliminação de impurezas. Ao ser secretado o suor, que se acumula sobre a epiderme, evapora, dissipando o calor para o ambiente. Também está relacionada à questão de controle de temperatura dentro do nosso corpo, tá? Então temos essas glândulas aí. E outro tipo de glândulas presentes, principalmente nos mamíferos e nas fêmeas, são as glândulas mamárias, tá? Que localizam-se na pele da região peitoral, são responsáveis pela produção do leite materno, específico principalmente em mamífero, tá? Que produz o leite no caso das fêmeas, porém os machos também apresentam as glândulas mamárias, mas não com a produção de leite, só exclusivo para as fêmeas, tá certo? Então são algumas glândulas aí que a gente viu e a gente está só recapitulando essa estrutura, tá bom? Aí temos a atividade na página 213, 214, 215, vocês podem executar aí, tá bom? Aí aqui na página 217 nós temos a sensação tátil, que são as capacidades de sensação da pele. Que nós temos essa sensibilidade, tá? De sentir quente, de sentir frio, de sentir dor, de sentir coisas onduladas, por exemplo. E para algumas deficiências, esse sentido tátil é muito importante. Por exemplo, é o caso dos deficientes visuais, tá? Eles usam o sistema de Braille, que é um sistema adaptado, um sistema próprio para que eles façam suas leituras e realizem suas atividades normalmente sem nenhum empecilho, tá bom? Então, através da sensação do sistema tátil, tá? O tato é um sentido que nos permite perceber quando algo encosta em nosso corpo, pelas texturas dos objetos e até mesmo pelo vento ao tocar na nossa pele. Nós mandamos diretamente essas informações para o nosso cérebro. Aqui na página 216 nós temos essa informação, tá? Por exemplo, eu estou de pé e eu furo meu pé, por exemplo, num prego. Eu não estou vendo o prego, mas aquela informação, aquele toque do meu pé com o objeto pontiagudo mandou informação diretamente para o meu cérebro que o meu corpo foi afetado por algum problema, tá? No caso, pela furada, eu sentia dor, tá certo? Então, às vezes, não precisa a gente ver essa sensação tática do nosso corpo, nos permite essa possibilidade, tá certo? Observe isso aí com atenção. Sensação térmica é a percepção de sensações térmicas, é muito importante para que se perceba situações que possam representar risco, como por exemplo, quando tocamos em algo quente,
ou quando tocamos em algo frio, muito frio, tá? Essa sensação ela também manda informações direto para o nosso cérebro, que ali é algo quente e a gente não pode tocar diretamente. Imagina se a gente não tivesse essa sensação, a gente ia queimar a nossa pele, ia perder esse sentido diretamente, tá? Algumas regiões do nosso corpo apresentam maior quantidade de receptores relacionados ao tato e às sensações térmicas, sendo em geral mais sensíveis, tá? Esses estímulos. E a outra sensação é a sensação de dor, porque é importante a dor para a nossa sobrevivência. Outro dia passou uma reportagem num telejornal aí de uma emissora de umas pessoas, em específico de uma mulher que ela não tinha essa sensação de dor. Por exemplo, ela se machucava, ela se feria, ela se cortava, ela pisava em alguma coisa, ela não sentia dor. Isso parece ser bom, né? Na questão para o ser humano. Mas até que ponto isso é bom? Por exemplo, se ela se corta e ela não vê, ela pode perder muito sangue e nem está sentindo onde foi essa dor, tá? Então, a sensação de dor está informando para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que o nosso corpo não está bem, tá? Seja qualquer tipo de dor que a gente esteja sentindo, é um indicativo que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ver isso, tá? Seja uma dor no estômago, seja uma dor de cabeça, seja uma dor de dente, é um indicativo que a gente precisa ver isso, tá certo? E tem algumas síndromes que é um pouco rara, que algumas pessoas não têm essa sensação de dor, nem com quente, nem com frio, nem com queimadura, nem com furadas, enfim, tá? Página 219, pigmentos da pele. E um dos mais conhecidos é a questão da melanina. A pele humana apresenta um pigmento chamado melanina. Esse pigmento é produzido por células localizadas na epiderme, tá? Chamadas de melanócitos. Quanto maior a quantidade de melanina na epiderme, mais escura é a pele. Da mesma forma, a cor dos pelos e dos olhos estão relacionadas também à melanina. Sendo assim, pessoas com cabelos claros possuem menos melanina que pessoas com cabelos escuros, tá? Essas características a gente já conhece. A melanina é um pigmento importante para a pele, pois ajuda a protegê-la. Então, quanto maior a quantidade de melanina na nossa pele, quanto maior a concentração desse pigmento, maior também a proteção do nosso corpo contra raios solares, contra a incidência luminosa, tá? Tem até outra síndrome que é como é que se diz? O albinismo, que é a deficiência ou a ausência dessa melanina na pele. E essas pessoas que sofrem com essa deficiência, elas não podem ficar no sol por muito tempo, elas têm que usar muito protetor solar, afeta a visão, a claridade do sol também afeta diretamente, e são pessoas extremamente brancas, e os cabelos também, quase branco mesmo, tá? É a ausência também dessa questão da melanina. A cor da pele também está relacionada a outros pigmentos que não só a melanina. Entre eles o caroteno. Esse pigmento apresenta coloração variável entre o amarelo, o alaranjado e é encontrado na tela subcutânea e na epiderme. Ele é obtido por meio da alimentação, tá? A gente encontra esse pigmento em alguns alimentos, em algumas plantas, em algumas frutas, e principalmente pela ingestão de frutos e vegetais de cor alaranjada, como o caso da cenoura, da abóbora, e a maior parte desses pigmentos é convertida em vitamina A, tá? Então tá aí recapitulando sobre esses pigmentos da pele. E problemas relacionados à pele, nós temos as queimaduras, queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau, que são coisas muito sérias mesmo, que pode levar até a morte do indivíduo quando ele é acarretado, tá? E outro também bem conhecido de nós é o câncer de pele, que é um dos cânceres que é acarretado pelo dano causado, pela falta de proteção na nossa pele, quando a gente toma bastante sol em horário inadequado, quando a gente não utiliza de filtro solar, de protetor solar para proteger a camada da nossa pele, quando a gente tem maior sensibilidade e quando esses raios estão cada dia mais fortes no nosso planeta e os seus horários também, que a gente não deve estar no sol, por exemplo, que a gente sofre algumas queimaduras que podem levar a esse câncer de pele
que é uma coisa muito séria. Um dos maiores problemas do abuso da exposição da radiação solar é o câncer de pele. Esse tipo é mais comum no Brasil, totalizando cerca de 25% dos casos de câncer no país. A radiação ultravioleta é o principal fator que leva ao desenvolvimento deste câncer, que se caracteriza pelo crescimento anormal e descontrolado das células da pele, resultando em tumores, tá? Aqui na página 211 nós vimos aqui, estamos vendo um exemplo desse tumor que, quando detectado na fase inicial, como qualquer outro câncer, pode ter chances maiores de cura. E quando não, pode se levar até a morte do indivíduo também, tá? Outras coisas aqui presentes que na página 222 são as verrugas, as sarnas, que também pode fazer mal para a nossa pele e acarreta diretamente, até na questão estética, mas na questão também de saúde. As verrugas são lesões na pele causadas pelos que a gente chama de HPV, resultantes do crescimento anormal dessas células da epidermis. Esses vírus podem se espalhar pela pele e ser transmitidos pelo contato direto com pessoas contaminadas ou por meio de relação sexual sem proteção. Esse tipo de lesão é frequente, principalmente em crianças e jovens. Algumas pessoas apresentam apenas uma verruga ou várias. Seu formato varia em local para o outro. Em alguns casos pode ocorrer sangramento e até dor. Tá? Aí aqui abaixo nós temos a questão da sarna também, que vocês podem observar aí, tá bom? Então a gente deu uma recapitulada dessa questão aí, daquilo que a gente não viu. Vocês possam observar no livro de vocês possam grifar, possam fazer uma leitura mais apurada, estando em casa, tendo esse tempo talvez disponível. Não percam tempo, não percam esse tempo precioso. Olhem, grifem, façam pesquisas na internet que sejam relevantes, que sejam importantes. Quando a gente trabalha esse termo, gente, a gente não está trabalhando apenas ciência, nós estamos trabalhando também saúde. Saúde para a sua família, saúde para a sua casa. Então, um dia, se você encontrar um problema parecido como esse, ou tal como esse, você já vai ter uma informação básica do que representa e do que ele é caracterizado. E vai poder ter uma informação que vai levar a um profissional de saúde que possa ajudar diretamente a vocês a solucionar esse problema, tá? A atividade na página 226 e 227, tá? É importante a gente deixar o módulo todo organizado, tá? Todo respondido, tá certo? E eu vou cobrar isso nas próximas aulas. A gente vai conversando e a gente vai cobrando a resolução das atividades também, que é vocês praticarem aquilo que a gente está estudando. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Capítulo 5, 228. A eliminação de excretas pelo ser humano. Tá? Por que a gente elimina excretas? O que são excretas, primeiramente, né? Aí eu coloquei aqui no quadro o nome do nosso capítulo, o que são excretas, por que excretamos compostos do nosso corpo, tá? E a gente já viu aqui no capítulo passado que a gente tem essa capacidade de excretar, como por exemplo suor, como a urina. Está relacionado à questão de regulação do nosso corpo, de manutenção até do nosso corpo, tá? Aí temos a imagem aqui ilustrativa nas páginas 228 e 229. Você já ouviu falar várias vezes que a água é essencial para a vida, certo? Né? A gente já ouviu isso é fato na Terra, pois ela participa do metabolismo das células. Mas, já parou para pensar, por que urinamos? E por que precisamos beber água todos os dias, já que vamos eliminá-la por meio da urina? Você encontrará as respostas para essas e outras perguntas neste capítulo, tá? É claro que a água é vital, a gente já sabe disso, a gente precisa beber bastante água durante o dia para que o nosso corpo esteja bem hidratado, para que as nossas células estejam bem reforçadas nessa questão, tá? Mas a gente excreta parte dessa água em forma de urina e a gente perde também em forma de suor na questão do controle da temperatura corpórea. E na questão da urina, essa água é filtrada, tá? É filtrada pelos nossos rins e aquilo que a gente precisa para a nossa célula é absorvida, por isso que a gente tem que tomar bastante água, e aquilo que está de impureza dentro do nosso corpo é eliminado
através do nosso sistema urinário, tá? As excretas nitrogenadas são eliminadas porque não servem para o nosso corpo. Pense nisso e lembre disso. O corpo humano é uma máquina perfeita. Ela não quer perder, ele não quer perder praticamente nada. Então, quando a gente libera uma excreta como essa, como a urina, é porque realmente ela não vai servir para o nosso corpo para nada. Então, ela é eliminada, tá certo? A gente só elimina geralmente aquilo que a gente não precisa. Aí temos aqui uns astronautas lá numa estação espacial, que lá a gente sabe que as concentrações de água é elevada daqui da Terra, e o corpo humano, assim como outros organismos, como plantas, não quer perder água, porque a água é vital, tá certo? Do que você acha que é formada a urina que eliminamos no nosso corpo? Eu já falei aí que são excrementos, que são coisas que não são mais, que não pode ser mais utilizada pelo nosso corpo, e daí elas são eliminadas, tá? Aí temos aqui na página 230, a importância da excreção. Leia a manchete abaixo. Confederação de Ciclismo suspende 7 atletas por doping, tá? Certamente esses atletas eles não podem utilizar ingerir alguns suplementos que possam desenvolver no esporte que ele faz, como eu posso dizer, algo que ele possa sair na frente, por exemplo, ficar melhor naquilo que ele executa. Então, são feitos alguns exames, alguns testes. Geralmente a gente vê na televisão alguém falando sobre isso. Tal atleta foi pego no teste antidoping, tá? Aí tem umas perguntas. De que se trata essa manchete? Você já leu ou viu alguma outra reportagem a respeito desse assunto? Em qual meio de comunicação, tá? Aí tem um texto aqui abaixo que vai dizer: atualmente é muito comum vermos notícias relacionadas ao caso do doping de atletas em competições esportivas. Você sabe o que é isso? Sim ou não? Você começa a pensar. O doping no esporte se caracteriza-se pela utilização de substâncias ou métodos com o objetivo de aumentar a capacidade física e desempenho esportivo, tá? Criando uma vantagem em relação aos outros competidores. As substâncias utilizadas são diversas e geralmente causam sérios danos à saúde, tá? O aumento no caso de doping tem motivado as autoridades esportivas a fazerem exames cada vez mais rigorosos para detectar a presença de substâncias no organismo dos atletas. Entre esses exames destacam-se a urina e o do sangue, que são exames fundamentais para detectar a presença dessas substâncias no corpo do indivíduo. Tanto no exame de sangue, tanto no exame de urina. Então são coletados, essas amostras são analisadas em laboratório e logo a gente sabe o nível de substância, a quantidade de substância excretada pela urina e presente no sangue dos indivíduos, tá, pessoal? Então fica aí essa introdução e essa revisão geral aí do capítulo 4. Responda as atividades. Na próxima aula a gente vai se encontrar por meio do aplicativo Meet, tá? Lá do Google. Quem não tem, eu vou mandar para vocês a indicação como baixar. E o foco é esse, a gente seguir adiante, a gente está firme e forte para que a gente não perca a nossa linha de ensino, a nossa linha de conhecimento, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer eventual dúvida, entre em contato comigo ou com a escola para que a gente possa solucionar e sanar essa dúvida, tá? Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez aqui, os companheiros diários que observam também essas aulas para que eu não fique tão sozinho, tá bom? Então até a próxima aula e vamos caminhando, ok?